governo dos Estados Unidos quer acabar com as ações da USAID, quer fechar a agência USAID. USAID ou USAID é uma agência do governo dos Estados Unidos, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Mas de onde vem essa agência? A agência data de 1961 para a prestação de ajuda humanitária dos Estados Unidos em escala mundial a vários países do mundo. Lembrando, anos 1960 ainda estávamos lá nos períodos áureos da Guerra Fria e ela existe, a agência, com este mesmo objetivo até a atualidade. Mas por que em meio à Guerra Fria o governo americano teria a iniciativa de criar uma agência de ajuda humanitária? Diríamos hoje, não em 1961, do conceito de soft power. Em 1961 não havia esse conceito que ganhou força nos anos 1990. Soft power se opõe a hard power. Por hard power, um país cria alinhamentos internacionais, constrange países adversários, mas pelo uso da força, hard power, pressão econômica, política, pressão ideológica, pressão militar, intervenção militar em última instância. No soft power, diferentemente, o país compõe alinhamentos, o país constrange adversários, mas através de um soft power, que é traduzível de que forma? Há quem traduza como poder mole, eu acho horrível essa tradução. Poder brando é a tradução mais usual. Mas uma amiga fez uma tradução espirituosa há algumas semanas e eu achei bastante interessante. É o poder fofo. É a criação de alinhamentos com outros países, o constrangimento de adversários pela veiculação de um poder fofo. Nós temos aqui um depoimento do site de Relações Internacionais da ESPM, depoimento do professor Alexandre Uehara, professor de Relações Internacionais, na verdade coordenador da graduação de Relações Internacionais, explicando a ideia de soft power. Diz ele: em vez da força e do poder coercitivo para transmitir a ideia de poderio, a influência dos países sobre outros e sobre o mundo passou a ser feita por outros elementos mais empáticos, como a tecnologia, as artes e a cultura, disse o professor. Eu colocaria ainda mais uma dimensão, mais uma dimensão e mais um exemplo. A saúde pública, a saúde coletiva. No ano de 2020, a Itália foi um dos países que teve maiores problemas na União Europeia em relação à Covid-19, a pandemia de Covid-19. A União Europeia não prestou o maior auxílio à Itália, que tinha crescentes números de mortes, pessoas entupindo os sistemas públicos de saúde, mas a situação começou a se reverter com ajuda internacional, como eu disse, não da União Europeia, mas da China, que mandou equipamentos médicos, que mandou máscaras cirúrgicas para o combate à Covid na Itália. Mas como a China, tão distante, conseguiu enviar isto? Vejam já uma dimensão do soft power, através da Rota da Seda, infraestrutura criada pela China em parceria com outros países da Ásia e da Europa, no caso. Então os produtos poderiam chegar à Europa, mas ainda os produtos chegavam encaixotados em caixotes, com dizeres escritos. Esses dizeres eram dizeres de boa sorte ao povo italiano, de força ao povo italiano, dizeres bonitinhos, fofos. Esses dizeres vinham escritos em chinês. Quando a imprensa chinesa cobrisse esse evento, o chinês está vendo, está lendo os dizeres em mandarim, mais ainda, também em italiano. O italiano que está vendo essas caixas está vendo quem está mandando, é a China, e também escrito em inglês, para que as pessoas do mundo inteiro, pela cobertura da imprensa mundial, soubessem quem estava prestando esta ajuda. Então é uma forma de soft power da China que faz isto muito bem no cenário mundial. Voltando à USAID, voltando ao USAID, nós temos uma caracterização desta agência, o que ela é e o que ela presta na prática em termos mundiais. Nos Estados Unidos, ela é uma agência dotada de 10 mil funcionários. Na verdade, dentro e fora dos Estados Unidos, ela soma 10 mil funcionários. Vejam bem, o governo Donald Trump, nas iniciativas de corte da USAID, da USAID, está com a iniciativa de cortar isso para 290 funcionários. Se a agência funciona hoje com 10 mil funcionários, com menos de 300, na prática, ela vai parar de funcionar em mais de 100 países atendidos na atualidade. E será que ela custa muito caro? Bem, em 2023,
ela custou 40 bilhões de dólares para os cofres públicos americanos. 40 bilhões de dólares para o Tesouro americano é muito pouco. Isso representa 0,6% do gasto anual dos Estados Unidos. Então, é um veículo de soft power relativamente potente, com um gasto de 0,5% do gasto total do governo dos Estados Unidos. Para fazer o quê? Bem, a USAID, a USAID, está relacionada a programas internacionais mundiais de saúde global, de segurança alimentar e agricultura sustentável, resposta a desastres e ajuda humanitária e educação. Deixa eu pegar o quesito educação. Nós sabemos que, em especial no sul global, em sociedades patriarcais, muitas meninas ficam afastadas do sistema de ensino. A USAID, a USAID, contribui muito fortemente para sistemas de ensino nesses países que buscam a democratização de gênero no acesso ao ensino. Ela, portanto, cumpre programas muito importantes, com um custo muito pequeno para o governo americano em escala mundial. E já vimos uma dimensão política disto, soft power. Não é a ajuda dos Estados Unidos em termos filantrópicos franciscanos. Isto melhora a posição política dos Estados Unidos no cenário mundial. Entendemos isso ainda mais facilmente quando a gente percebe que não apenas a USAID, a USAID, mas a ajuda humanitária em geral dos Estados Unidos é sempre veiculada de uma maneira extremamente seletiva. Quem mais recebeu ajuda humanitária dos Estados Unidos no ano de 2023? Bom, a gente tinha problemas socioeconômicos graves em 2023 em escala mundial, em especial no sul da Ásia, em especial na região do Sahel, da África. Mas será que os países dessas regiões foram os que mais receberam ajuda humanitária? Não. Liderando a ajuda humanitária americana, a Ucrânia, 17 bilhões de dólares. Insisto, mais do que a ação da USAID, mais do que a ação da USAID. Nós temos a ajuda humanitária em geral, 17 bilhões de dólares, a Ucrânia liderando. Em segundo lugar, um país paupérrimo, a população vive uma miséria terrível, chamado Israel. Acho que as populações de judeus de Israel não têm condições socioeconômicas tão precárias. Na verdade, o IDH das populações de judeus de Israel é muito elevado, rivaliza com os maiores IDHs mundiais, mas recebeu 3,3 bilhões de dólares dos Estados Unidos. Na faixa de 1,5 bilhões de dólares, dois aliados muito fortes dos Estados Unidos entre os países árabes, a Jordânia e o Egito. Para a gente fechar essa lista e reforçar que essa ajuda humanitária é direcionada geopoliticamente, um país da região do Sahel, o Chad. O Chad recebeu em 2023 98 milhões de dólares. Vejam, a Ucrânia, 17 bilhões. O Chad, que tem graves problemas socioeconômicos, 98 milhõezinhos de dólares. Daí a gente ter essa ajuda humanitária ligada ao soft power e ligada aos alinhamentos que o governo americano tenha no cenário mundial. Se você é um país que tem alinhamento com os Estados Unidos, recebe mais. Se você não tem alinhamento, não é interesse americano, então você recebe menos. Bem, mas se a USAID, na nossa sigla portuguesada, a USAID, se ela é tão importante para o soft power americano, para os alinhamentos geopolíticos dos Estados Unidos, por que dilapidar a agência? Por quê? Porque cortar verbas e funcionário da agência? Bem, em governo Donald Trump, por questões político-ideológicas. Eu acabei de colocar para vocês que a USAID trabalha com saúde em escala mundial, entre outros, por exemplo, saúde reprodutiva. Nos Estados Unidos, quem está ligado à saúde reprodutiva e aos direitos da mulher, ao gerenciamento do seu corpo em saúde reprodutiva e, por exemplo, o direito à cirurgia de interrupção da gravidez, cirurgia abortiva. Ora, são setores mais progressistas da sociedade. Daí a gente terá a agência como sendo um foco de resistência às políticas de Donald Trump. Não apenas isso. No momento em que há o fechamento ou a forte dilapidação da agência, o governo Donald Trump acaba jogando para a torcida. Então a gente tem na sociedade americana vários setores reacionários que são contra, no mesmo exemplo, as políticas mais progressistas de reprodução, de políticas reprodutivas, de a mulher gerenciar o seu próprio corpo. Daí esses setores se sentem contemplados com o fechamento dessa
dessa agência ou com a forte dilapidação desta agência. Quem está patrocinando isso é a nova eminência parda do governo, não tão parda assim, né? É o novo dito primeiro-ministro americano, Elon Musk, né? Que no fechamento da agência, ele é um dos principais responsáveis por essa dilapidação da agência, disse o seguinte, palavras de Elon Musk: não é uma maçã bichada, o que temos é uma bola de bichos. Você tem que basicamente jogar fora a coisa inteira, não dá para consertar, disse o bilionário, hoje parte do governo. Tem, entretanto, um problema. Será que com uma canetada o governo Trump pode fechar esta agência? Bem, não é tão fácil assim. Como a gente viu, a USAID, né, aportuguesando o acrônimo USAID, né, ela foi criada em 1961 por ordem do Congresso dos Estados Unidos. O presidente Kennedy, no mesmo ano, baixou uma ordem executiva. Uma ordem executiva faz a regulamentação de uma lei do Congresso. Tem a lei do Congresso, tá? Mas na prática, como a gente vai implementar esta lei? A ordem executiva faz isto. Para piorar a situação de Donald Trump, em 1998, o Congresso americano pegou a ordem executiva do presidente Kennedy e transformou em lei. E, portanto, nem mesmo a ordem executiva pode ser alterada só por outra ordem executiva, porque ela foi transformada em legislação pelo Congresso dos Estados Unidos. Então, como o presidente Trump poderia encerrar as atividades da USAID? Bom, ele tem pelo menos duas possibilidades. Aprovar uma nova lei no Congresso dos Estados Unidos. Mas isto pode ser mais ou menos difícil. A gente acabou de ver as vantagens da USAID em termos políticos para os Estados Unidos, por um custo em termos econômicos muito reduzido. E daí a gente vai encontrar uma relativa resistência no Congresso americano. Lembrando, o presidente Trump tem maioria na Câmara e no Senado, mas essa maioria é muito apertada. E tem alguns republicanos que não votam automaticamente com o presidente Trump. Basta que meia dúzia deles no Senado e na Câmara votem contra que a USAID não se encerra em termos de atividades. Bom, Donald Trump teria uma outra possibilidade. Aqui, na verdade, ele está fazendo. Cortando de 10 mil para 290 funcionários, na prática, a agência deixa de funcionar. Cortando as verbas da agência, na prática, a agência deixa de funcionar. E é isso que Donald Trump está fazendo. Então, ele não pode, do ponto de vista formal, imediatamente encerrar as atividades da agência, mas ele pode fazer o que ele está fazendo um corte, né? Está amputando as atividades desta agência. Isso seria bom para os Estados Unidos? Sim e não. Lembrem-se que a ideia de bom e mal precisa ser relativizada em ciências sociais. Lembrem-se que nós precisamos pensar para quem é bom, para quem não é bom, tá certo? Por essa ação de enfraquecimento da USAID, há vantagens do ponto de vista político-ideológico, como a gente viu, para o governo Donald Trump. Isso enfraquece setores progressistas da sociedade americana, tá? Setores ligados ao Partido Democrata, setores ligados às políticas afirmativas, às políticas de igualdade de gênero, de igualdade racial e assim por diante. Então, isto enfraquece os adversários de Donald Trump. Em contrapartida, fortalece os setores nos Estados Unidos mais reacionários, ligados ou demandantes do fechamento das atividades dessa agência, não só nos Estados Unidos. Hoje nós encontramos uma espécie de internacional de extrema-direita, que também se sentiria fortalecida nos seus próprios países por esta ação de enfraquecimento da USAID. Mas há desvantagens também para o governo Donald Trump, principalmente, eu diria, nas relações internacionais. Eu procurei inserir a USAID, a ajuda humanitária americana, no nosso podcast de hoje, nas relações geopolíticas que os Estados Unidos desempenham em escala mundial, nas relações internacionais, no soft power americano. Se os Estados Unidos deixam de se colocar nesse campo, não há vácuo de poder. Alguém entra no lugar. E quem entra, obviamente, a China agradece a saída dos Estados Unidos de ajuda humanitária de vários países, o que dá margem para o aumento da ação americana, da ação dos Estados Unidos, da ação da China, diante do enfraquecimento americano de soft power, ao aumento da ação da China no cenário mundial.
Para fechar esse podcast, uma última coisa, estou gravando no domingo. Anteontem, na sexta-feira, um juiz americano fez em relação à USAID o que já tinha acontecido com outros 2 juízes em relação à ordem executiva de proibição de nacionalidade para filhos de imigrantes indocumentados nascidos nos Estados Unidos. Donald Trump, em uma ordem executiva, afrontou a 14ª emenda da Constituição americana e proibiu que filhos de imigrantes indocumentados nascidos nos Estados Unidos ganhassem nacionalidade americana automaticamente. Isso, como eu disse, afronta a 14ª emenda dos Estados Unidos. 2 juízes federais cancelaram esta ordem executiva que está, neste momento, em suspensão. A mesma coisa aconteceu com o cancelamento de verbas e o corte de pessoal da USAID. Um juiz federal, no final da semana passada, definiu que esta ordem executiva estava suspensa temporariamente, indefinidamente. Daí a gente consegue entender a tensão que existe entre esses atuais governos de extrema-direita e o Poder Judiciário. Governo Trump e Poder Judiciário, o ex-governo Bolsonaro aqui no Brasil e Poder Judiciário. Vamos nos lembrar de 2020, pandemia Covid-19, não havia terapia para esta nova doença, não havia vacina para essa nova doença ao longo de boa parte do ano de 2020. Como evitar, portanto, o contágio e a superlotação do sistema de saúde? Distanciamento social, uso de máscara, outras medidas outras medidas sanitárias contra a Covid-19, recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Isso foi implementado em vários países do mundo, mas o presidente brasileiro o presidente brasileiro Bolsonaro, um ato falho, o presidente brasileiro Bolsonaro acabou falando sobre gripezinha e que não morreria se pegasse porque tem histórico de atleta e outras besteiras, além de uma enxurrada de fake news. Entretanto, nós conseguimos implementar minimamente recursos sanitários contra a Covid-19, principalmente por decisão do STF. Então, da mesma forma que no Brasil o Poder Judiciário tensionava com a extrema-direita fascista de Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, agora também. E não é um problema de agora. Essa tensão vem das origens do nazifascismo no início do século XX. Por exemplo, a polêmica, o debate sobre a interpretação da Constituição, a ideia de Kelsen, do jurista austríaco, por sinal de origem judaica, de que deveria haver um texto constitucional produzido pelos constituintes, deveria existir um tribunal especializado na interpretação da Constituição, que nós chamaríamos de Supremo Tribunal Federal, que os Estados Unidos chamaria de Suprema Corte, não é? Mas a gente tinha juristas nazistas que tinham uma posição distinta, que a Constituição não era escrita. A Constituição eram as tradições inerentes a um povo, as tradições inerentes a uma nação. E ainda mais, quem interpreta essas tradições? Diriam os juristas nazistas que quem interpreta é o líder da nação, é o Führer, não é? Como era a posição de Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Quem é esse STF para dizer o que ele tem que fazer? Como é a posição de Donald Trump. Nós encontramos novamente nos Estados Unidos de hoje o Poder Judiciário como uma das nossas últimas trincheiras de defesa de instituições democráticas contra o avanço de extrema-direita, em mais uma manifestação agora na dilapidação da USAID. Então houve esse corte, houve essa demanda de corte de funcionários e verbas para a USAID pelo governo dos Estados Unidos, mas isso está indefinidamente cancelado pelo Poder Judiciário dos Estados Unidos através de decisão judicial. Bem, era esse o nosso podcast de hoje. Quem tiver alguma dúvida, algum problema, alguma crítica, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.